Shalom, shalom, bom dia. Vamos para a devoção da manhã? Glória a Deus. Livro de Números, capítulo número 11, iremos ler os versículos 23 ao versículo 29. Números 11 e 23 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. Versículo 24. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e reuniu os 70 homens dos anciãos do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. Versículo 25. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E sucedeu que, quando o espírito pousou sobre eles, profetizavam, porém nunca mais o fizeram. Versículo 26. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. E pousou sobre eles o Espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. Versículo 27. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Versículo 28. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. Versículo 29. E Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Bom, vamos entender o contexto dessa conversa. O contexto dessa conversa era que o povo que estava sendo conduzido pela liderança de Moisés, onde Moisés era o profeta de Deus, para entregar a mensagem de Deus, para falar para o povo como o povo devia proceder, como o povo devia viver de acordo com a vontade de Deus. Só que chegou a certo momento que o povo estava reclamando que eles não tinham o que comer, eles queriam comer carne, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar a ser escravizados, mesmo Deus acompanhando eles, mesmo Deus estando na companhia deles dia e noite, sustentando eles com maná, fazendo água jorrada da pedra, sustentando, protegendo, cuidando. O povo estava reclamando. E aí Moisés, conversando com Deus: Deus, por acaso esse povo, fui eu que gerei ele? Não fui eu. É teu povo, o Senhor tem que sustentar, é sua responsabilidade. E aí Deus manda Moisés separar 70 pessoas do meio dele, 70 anciãos, para colocar o espírito dele nessas pessoas, para que essas pessoas parassem de profetizar coisas erradas, só coisas dos desejos deles, da vontade dele. E aí Deus derramou do espírito dele sobre aquelas pessoas, para que elas profetizassem a vontade de Deus, não a vontade deles. Nós, como servos de Deus, nós como filhos e filhas de Deus, não devemos profetizar. O que é profeta? Profeta é a pessoa encarregada de trazer a mensagem de Deus, falar aquilo que Deus quer que como o ser humano ande, como o ser humano viva, como o ser humano se viva nessa terra, de acordo com a vontade de Deus. Não é para ficar falando coisas que não tem contexto, coisas que não tem a vontade de Deus, coisas que vão contrário aos princípios de Deus. Não é para ficar profetizando somente aquilo que é do teu bel prazer. O profeta não é feito para ficar fazendo coisas da sua própria vontade. Moisés não falava o que era da própria vontade dele. Moisés abria a boca para falar somente a vontade de Deus. E nós temos que ter essa mesma conduta. Não devemos falar coisas qualquer. Devemos falar aquilo que vem de Deus. E como identificamos aquilo que vem de Deus? Bom, se está na vontade de Deus, se agrada à vontade de Deus, se está nos princípios de Deus, se está de acordo com aquilo que não fere a plenitude de Deus, então é da vontade de Deus. Agora, se aquilo que que você está ouvindo por boca de pessoas só satisfaz o teu próprio ego, só satisfaz o teu bel prazer, então esquece. Essa pessoa não é profeta. Profeta é escolhido para falar a vontade de Deus, assim como Jeremias falou para o povo se arrepender,
Assim como Isaías falou também para o povo se arrepender. Hoje só ouve-se profeta que só fala bênçãos para a tua vida. Só se vê profeta que só fala aquilo que te agrada o teu coração, aquilo que agrada o teu bel prazer. Parem de ouvir essas pessoas, pois elas estão te conduzindo para uma morte eterna. Siga pessoas que tenham compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. E a vontade de Deus é que todos voltem o coração para Ele. Todos façam a vontade dEle. Aqui Deus falou assim, ó, Moisés falou, quem dera que o povo todo fosse profeta do Senhor. Profeta do Senhor que faça a vontade de Deus. Não a própria vontade, porque Moisés não estava fazendo a própria vontade dele. Ele mesmo não queria conduzir aquele povo. Ele falou, não, eu não, esse povo é muito rebelde, muito perverso. Escolhe outra pessoa para conduzir. Mas Deus falou, não, eu quero que você conduza esse povo. Vai levar esse povo até Canaã. Deus quer pessoas que façam a vontade dele. Porque Moisés fez mesmo não querendo, Moisés fez a vontade dele. Fez a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus. Profetizar é falar a mensagem de Deus. Não é a sua mensagem. É a mensagem e a mensagem de Deus já está escrita. Ela mesmo se revela ao coração do ser humano através do Espírito Santo. Todos nós temos que ter esse compromisso com a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus os abençoe.